Tururu, Nossa. Ai, tu, tu, tururu, tu, Ah, tu, tu, tu. tum, quem? tum, tum, Quem tum, canta? tum. Adivinha quem canta? Você tem duas chances. Uma sou eu. Ah, Como não sou eu, a segunda sou eu. ah, Suzana, você tá indo para o palco com muita alegria. É, porque eu acho que eu sinto muita alegria sempre que eu vou para o palco, viu? Não importa em que circunstância. Não importa. Não é? É essa a ideia. é. Vou começar com Muito, você, que depois eu vou ter uma live com a sua senhora. muito bem. Hoje tem a família toda em andamento, então. Tem Pessoal, mesmo. Ela falou assim, pra mim, fala para ele que está invadindo os meus horários. Eu falei, caramba, você é casado com ele há tanto tempo que ele não sabe que vai sobrar para você. A única invasora deve ser eu. eu, eu, eu vou considerar seriamente essa Boa. postura, viu, Sussu? É. Digamos que sim. Ai, ai. E bem a calhar no tema de hoje. Bom, em primeiro lugar, bom dia então a todos. Bom dia. Bom dia. É, Bom dia, a- Marco. Bom a- dia. bom dia, bom dia, bom dia. A ideia dessa live aqui, por isso que ela tem um caráter hum, consequente seria a palavra, eu acho que não, mas tem um caráter indicativo. Há muito tempo eu penso em analisar Epimeteu e Epimeteu, há muito tempo mesmo, desde que eu li a primeira vez, porque eu entendo que o que o Jung viu nesse livro contém uma série de disposições e de reflexões eh, inspiradas, né, pelo Spitzer, que mostram a rota, que mostram o desenvolvimento da consciência em qualquer ser humano, desde o início até hoje. E que fica expresso em vários ambientes, mas que eu gostaria de apresentá-los como uma estrutura funcional. Como estrutura funcional, eh, colocar não só nos tipos psicológicos, eh, projeto inicial, projeto principal. Por isso que eu convidei as pessoas que estão estudando nesse momento os tipos psicológicos, mas também, sobretudo, no campo do movimento e da intenção da libido, como o sistema produz uma dinâmica contada em todo lugar o tempo todo. E se essa dinâmica é contada em todo lugar o tempo todo, significa que ela é assim. E o Spitzer põe algumas frases de peso reflexivo muito importantes. Então, primeiro bloco é isso, né? É o primeiro, vou tentar fazer essa apresentação em meia hora, 40 minutos, mais ou menos, e somar-se-á a essa apresentação a sequência dos capítulos do livro que no final das contas era um propósito, né? Ter a minha leitura desse livro frente a tudo que eu defendo nos conceitos. Então não vou me estender extensamente, mas pontualmente, especificamente nesse primeiro bloco. Bom, para entendermos esse primeiro bloco, Eh, ah, também não caberá a mim, outros amigos vão colocar outras considerações sobre. Eu não vou me estender no Prometeu, na condição prometeica.
na condição mitológica dele, exatamente, não é? Como ele aparece na consciência humana. E como na consciência humana o aparecimento do Prometeu já diz tudo, já sugere todo a psicodinâmica. Ele já está como uma referência, não só no mundo grego, mas eu vou tentar defender com a ajuda de convidados que me sugeriram isso alegre e vamos dizer. eh, Convenientemente, eu falei: "Puxa, era o que eu precisava". Eles estão presentes, então eles sabem que foi um ato deliberado do anjo do Senhor que trouxe todos nós a essa consideração. Bom, então nós temos esses, eh, vamos dizer, 2 blocos. O livro do Spitteler, que vai traduzir a psicodinâmica. 2, a ideia prometeica, que se apresenta em todo lugar o tempo todo também, e que a partir daí eu gostaria de convidá-los a olhar o sistema em funcionamento, e perceber todas as intencionalidades envolvidas nisso, principalmente no momento da nossa sociedade hoje. Bom, dito isso, vamos aos eventos então. Bom, pessoal, o Spitzer começa, o seu livro, né, sugerindo que os irmãos Epimeteu e Prometeu, se cansam do que o Prometeu vai dizer, "Tornemo-nos diferentes dos muitos que pululam no montão comum". Aí a gente tem uma pista, né, tornemo-nos diferentes daqueles que pululam no montão comum. Supondo que aqui Prometeu e Epimeteu estão numa estrutura arquetípica, então ela vale para antes e depois. E nós estamos, como analistas, também sugerindo isso, eh, para os nossos clientes, né. Tornemo-nos, diferente dos muitos que pululam, no montão comum. Longe de ser uma seletiva, é um esclarecimento dos propósitos. Além disso, o primeiro bloco aqui, o primeiro capítulo, ele fala de uma pré-consciência em andamento, porque Prometeu e Epimeteu estão juntos nesse instante e dizem, né: "Vamos nos afastar, do montão comum". Eu poderia dizer, a minha análise sugere que esse montão comum é a ignorância do indivíduo sobre as suas falas, sobre as suas, imersões na realidade, antecipadas pelo mundo animal mamífero, pelo mundo primata, em que eles, viviam pululando, num lugar comum, ou seja, não havia uma diversidade, não havia uma necessidade de diferenciação. Os animais, então, não podem ser outra coisa senão o que eles são. Como diz o Clóvis de Barros aqui numa, homenagem sempre presente, o leão leoneia e o vento venteia. Porque não pode fazer outra coisa. Essa estruturação de o que eu vejo lá fora, o leão, a flor, e elas se comportam sempre do mesmo jeito, também está inscrito na provocação aqui do Prometeu. Vamos nos separar daqueles que pululam no lugar comum. Nenhum ser humano ainda, né, ou antes, olhava para as coisas de modo que eu queria entender a coisa. Eu também só andava no lugar comum,
olhando para as coisas sem nenhuma outra intenção senão a relação explícita, comer o objeto, fugir do perigo, se esconder da chuva, mas não havia, entende? Naquele instante, alguém que sentava e fazia uma pergunta: o que será isso? É, pergunta que vai se instalar sempre depois que a separação se dá para a consciência se encaixar. E aí, Prometeu e Epimeteu já são títeres, já são personagens dessa tensão em separação. Porque poderíamos dizer que Prometeu e Epimeteu juntos, não é, estão instalados como iguais, estão instalados como. Então não há uma diferença entre aquele que se volta para o externo e aquele que se volta para o interno. Exatamente, essa é a ideia inicial. É que eles estão iguais no sentido de que não tem função psíquica ainda. Eu não sei separar um do outro. Isso acontece na nossa individualidade, né, no ser humano individual. Quando ele nasce, ele não sabe ainda quem ele é. Ele não sabe se ele é Prometeu ou Epimeteu, né? Ele sabe que ele vai mudar o lugar comum. Esse saber, insisto, não é racional, porque se fosse racional, a criança já estaria vibrando na sua disposição. Mas é na construção da persona, e na resposta do meio que nós vamos saber quem é Epimeteu ou Prometeu, com funções bem definidas no sacrifício de cada indivíduo. Ele começa dizendo aqui que Prometeu e Epimeteu são irmãos, que estão atrelados ao mesmo propósito, trazer o novo para aqueles que convivem com o comum. Fica embutido essa perspectiva, e essa perspectiva começa a se clarear daqui a pouco. Então, se afastam da sociedade, ambos vão se instalar no meio da floresta. Essa floresta que aparece nos contos de fadas, essa floresta que aparece nos filmes, nas fantasias míticas, que representa, né, o inconsciente, até nos nossos sonhos pessoais. Quando nós estamos dentro da floresta, ou no lugar escuro, ou no lugar sem uma humanidade, nós estamos ainda no inconsciente, buscando lá dentro uma nova perspectiva em andamento. Bom, eu estou colocando um fato objetivo: Prometeu e Epimeteu antes da consciência. Eles não estavam se desenvolvendo para as tensões futuras. Consideraríamos isso como um período matriarcal da consciência e da humanidade. Eu não sou diferente de ninguém. Eles estão, então, conscientemente se potencializando para criar as tensões próprias do desenvolvimento da personalidade humana, é, e se afastando, então, da sociedade, eles comungam, o próprio Epimeteu diz aqui, é, pois se conformamos a nossa maneira de viver com exemplo comum, seremos de preço comum, e nunca mais desfrutaremos nobres alegrias nem aquelas dores que enriquecem a alma. Então ele também está sugerindo alguma coisa em andamento. Se ficarmos no lugar comum, não teremos a tristeza e a alegria como referência. Animais são felizes ou tristes, até que sim, mas ele diz: não saberemos de tristezas e alegrias.
das dores que se apresentam na alma. Estaremos isentos, dessas tensões e das suas riquezas. Você Isso vai está ser. dizendo, Tô. tá? Assim, eu estou ouvindo. Ok, ok. Isso significa que eu não vou, o Epimeteu e o Prometeu não vão fazer a avaliação se a alma fica feliz ou não com aquele fato. Porque eu estou entendendo que eles vão agir de acordo com a alma, que já é pré-estabelecida. Só que eles não vão interpretar, mas se isso é uma mera alegria ou é o caminho normal da alma, é isso? É, é bem isso, Su, né? Porque se vocês estão entendendo, isso não é um atributo do homem ou do ser humano, né? Isso já é uma predisposição arquetípica em andamento. Eu diria que tem as estruturas do pattern behavior humano como a sua função existencial. Promover esses momentos de tristeza, dores com a alma e a alegria do regozijo, é, de você perceber o prazer de uma descoberta, e a partir do prazer dessa descoberta, sentir a força da vida, a força da vida na perspectiva da consciência. Esse primeiro parágrafo, os primeiros elementos de reflexão, eles já nos conduzem à existência. Spitler já coloca aqui o que muitos vão colocar, ou já colocaram antes dele, Platão, para o nosso, para o Elton aí, Heidegger, Spinoza, todos colocam a mesma estruturação da existência. A existência que se inicia em transformar o ser humano nesse objeto, né, de dor e alegria, mas que dentro disso tem uma intencionalidade da alma. Uma defesa fundamental no trabalho analítico, na perspectiva de projeção do analista frente ao seu cliente. Entender os propósitos de tristeza e alegria, como eu espero demonstrar. Bom, então aqui Prometeu e Epimeteu estão antes da consciência humana se estabelecendo. E, portanto, o ser humano não conhece, né, não sabe entender os seus movimentos e nem ainda tem tensões suficientes para levar adiante esses movimentos. Ele funciona numa ignorância, no sentido de que não sabe para que está sendo produzido. Em seguida, então, dentro dessa linha de raciocínio, onde, eu insisto, eles estão amalgamados e não separados, condição de todos nós quando nascemos, nós estamos amalgamados e não separados ainda. Vamos fazer essa separação na medida em que a consciência saindo do matriarcado dos primeiros 5 anos começa a insinuar o papel que teremos. E aí vem um segundo bloco. Então, no segundo bloco, o anjo de Deus, depois de reinar sobre a terra, decide então colocar um rei no seu lugar. Uma continuação daquilo que falei agora há pouco, né? Se ele então quer colocar um rei no seu lugar, um ser humano, já é um propósito consciente. As tensões
de evolução começa a se insinuar. É como anjo de Deus, como esse mensageiro de Deus, supõe-se que ele seja aquilo que dá continuação à vida, né? Sem entrarmos no mérito mais hebraico ou cristão, mas aquilo que, ou de todos os povos, né? A cosmogênese, ela não é um recurso intelectual, é a voz desse anjo do Senhor na cabeça de um indivíduo que apresenta isso coletivamente. Eu faço de maneira bem-humorada, espero, a apresentação disso, dizendo: mas como é que um ser humano inventou esse tal de Urano ali se envolvendo com uma tal de Gaia? Como é que, da onde vem essa história? Por que todos os povos têm histórias cosmogênicas? Por que alguém? Porque isso não pode ter vindo assim, puf, caído em todo mundo ao mesmo tempo, do ponto de vista de uma expressão. Isso sugere uma rota, isso sugere uma fala que se impõe sobre os demais. Origem da civilização. Por mais que alguns vão sugerir aí que eu não me lembro de nenhum nesse instante, mas que a religião é o mal da sociedade, né, que é uma coisa do demônio, o fato é que ela é anterior ao ser humano enquanto consciente, porque já existe esse anjo do Senhor, esse mensageiro. Não esqueçam que é esse anjo do Senhor que vai daqui a pouco instalar as disposições de cada um. E aí temos uma ordem em andamento. O, o, o anjo do Senhor seria, para alguns, né, aquele que carrega especificamente para a espécie humana o seu papel, o mensageiro de Deus, o mensageiro da natureza. E para outros, o próprio Deus, estabelecido em particular para a sociedade humana. Para nossas reflexões, então, esse anjo do Senhor quer estabelecer como reino o quê? Por que um ser humano vai se tornar rei nesse instante? O próprio anjo vai dizer mais para frente que se ele, anjo, adoecer ou enfraquecer, então que exista um ser humano ocupando o lugar. É, Supondo então que esse adoecer e enfraquecer não seja fisiológico, senão a Isabel não estaria trabalhando, mas seja uma insinuação que é no ser humano que as doenças e as tristezas, né, vão se estabelecer, né? Então, quando esse anjo do Senhor sente a tristeza, e o ser humano ocupa esse lugar, nós vamos entender o que é isso, não como tristeza, não como doença, mas como conhecimento. Nesse primeiro bloco, então, separação da consciência, ela entra nesse espaço, a mensagem de Deus, o anjo do Senhor, vem como um maktub, vai ser assim. Tem as intencionalidades que assaltam os seres humanos todos, as intencionalidades de entender a tristeza e depois também entender a alegria. São as dores, não, não da vida em si, mas as dores como expressões da existência em geral.
Pessoal, aqui já tem uma intervenção mais minha no sentido da continuação do projeto, de dizer que nós não nascemos para sofrer, nós sofremos porque nascemos. Não é bem assim, né? Eu tenho que perceber que o que me aflige é a minha ignorância, como diz o próprio Prometeu. Eu não sei o que me afeta. E as pessoas então ficam no lugar comum, contando histórias comuns. E ele, então, e o Epimeteu se alegram em entender ou vivenciar, como o Prometeu vai dizer daqui a pouco, as emoções da alma. Bom, seguindo então um pouco mais adiante, o anjo do Senhor vai instalar então um rei no seu lugar, no lugar de anjo, ou seja, a consciência, e sugere então um período de 7 dias para avisar a população e depois de 40 dias para comemorar a inserção, né, o entronamento do rei. Números, né, que estão arquetipicamente apresentados em todo lugar. Os 40 anos no deserto, os 40 dias esperando Deus decidir se Noé vai ou não vai, eh, que formatam esse número 4, como o Jung sugere que em todo lugar que aparece esse 40 ou 4, são exatamente as expressões de comemoração do selfie. Um aviso, não na quantidade de dias ou horas ou anos, mas na própria emanação do 4, que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. E para aqueles que estão estudando os tipos psicológicos, vão enxergar um pouco mais lá na frente o que significa esse 4. E ele começa aí, ele começa nessas festas em que um ser humano vai ser entronado. Na nossa estrutura individual, seria uma coisa semelhante. Então, nós Você vamos. fala um ser humano, você está dizendo humanidade? Humanidade. Total e individual. Todo mundo passa pela mesma coisa. Se dispõe a entender do que sofro, para ter o regozijo da clareza. Ah, agora entendi. Marcos, É, Oi, Elton. você está dizendo entronado, então esse entronado seria o ganho de consciência, por isso que você está falando do 4. Ou seja, é o encarnar dessa consciência. Isso, o, o encarnar dessa consciência. E aí é imprescindível que haja algum tipo de, entre aspas, sofrimento ou angústia. Por isso que É você imprescindível. colocou por isso que você colocou os números dos 40 dias no deserto, ou seja, ele precisa passar por esse deserto, por esse processo de amadurecimento que é sofrimento, é isso? Ou, no caso aqui, né, como ele vai entronar um rei, uma comemoração. Quer dizer, quem comemora? Quem está triste? Não é um indivíduo. É, não é tão óbvio o que eu estou defendendo aqui, mas ele está em todas as religiões, ou na psicologia junguiana, que não é um ente esse self exatamente, não é uma estrutura definida, pelo menos não na consciência que temos. Quando o Cristo diz para João Batista, não sou eu que estou na cruz, é você, ele está dizendo exatamente isso. Ele sugere que todo ser humano está na cruz.
e que o ser humano chora a experiência cristã não como se fosse separado, mas como se fosse em si. E chora É, por não ter consciência ainda do porquê disso, ou o que que isso simboliza efetivamente. exato. Tá? É, é, É que do jeito que você é, coloca, parece que a experiência do sofrimento não precisa ser uma pungência, uma dor realmente de dilacerar. Pode ser uma experiência, uma angústia de crescer, de desenvolver, não necessariamente de estou sofrendo, vou morrer, vou cair no buraco. Dá a impressão que é outro tipo de experiência do mesmo fato. sim, por um lado, né? Mas como você vai conseguir chegar nisso se isso é precedido por uma literalidade? Quem te ofende? O seu vizinho ou o que você vê do seu vizinho? O que te ofende, diz aqui o Spitzer, o que te ofende é que você está entristecido no lugar comum. Não há uma conversa ali, que seja uma conversa que atenda à alma. É, é como se você não quisesse mais falar sobre aquilo, porque aquilo já está sabido. Então eu sofro, né, muito bem instalado, eu sofro daquilo que já sei, né, aquilo que se repete, aquele olhar que todos os dias faz eu olhar, né, faz eu perceber emocionalmente o que já deveria ter superado. Só que não é bem assim, não é? Essa dor é a dor do comum, é a dor do que está. As tensões iniciais que o Spitzer desenvolve muito bem, sugere esse tema, que o que é já comum, nem os deuses querem ver mais, eles já sabem. E eu poderia colocar isso como uma cosmogênese, como nesse instante eu estou fazendo, mas também dá para dizer que isso acontece o tempo todo, a cada segundo, essa cosmogênese. Eu vou me entristecendo de ver a mesma coisa, de considerar com a minha consciência aquele evento. Puxa, isso está acontecendo, isso está acontecendo. E o Spitler sugere que um mensageiro de Deus, o anjo de Deus, quer entronar alguma coisa que desperta em todo o sistema é, o, a extinção, né, a insuficiência da consciência que vê a mesma coisa, o lugar comum. É, Eu estou entendendo no outro melhor. cima do Elton que a, a dor vem de você saber, acha você, mas de saber-se o contínuo que você ainda não enxerga plenamente. Sim, É como se, de repente, o leão vai saber por que corre atrás da zebra. Então, ele é, sente dor porque tem que correr atrás da zebra, correr atrás da zebra, correr porque atrás da sente zebra. fome, isso, porque envelhece, porque adoece, né? O anjo do Senhor diz, a dor é da repetição, sim. O anjo diz, não é, que quando ele, anjo, estiver doente e triste, esse homem, né, esse ser humano, vai entender. Ele está sugerindo que o ser humano ocupa um movimento de lugar. É, ele fica em sacrifício, o ser humano fica em sacrifício para entender a dor do sacrifício. Por que isso está acontecendo? Muito bem pego, Su. O leão não tem esse atributo.
Ele sofre, não pensa que sofre, não faz como um sofrimento que tem tensão, ele simplesmente faz. Então, é no ser humano que se instala, na humanidade que se instala as pressões para decifrar isso. Não é antes. E o ser humano, então, de acordo com o Spitteler aqui, que eu acho bem adequado, está imbuído, de sair do comum, pela dor do comum. Pessoal, isso vale para todas as relações, né? Quem já viveu despedidas doloridas, e para mim, de novo, é um dinamismo da personalidade. Eu sinto tristeza, não porque estou me separando de alguma coisa, de um emprego, da vida, de um, de um afeto em geral, mas estou triste porque não consigo enxergar algo a mais. É, a relação simplesmente se esvai. Eu não consigo ver na relação é a minha tristeza. É a minha tristeza de não ver continuidade naquilo. Então eu tenho que sofrer a perda, para dizer que se eu visse, não é? Se eu, esse ser aqui é uma partícula condicional que não vale exatamente, mas se eu tivesse visto naquela pessoa o que eu sei agora, eu seria feliz. Também não é verdade. Mas todos aqui presentes, já passaram por isso ou passam. Se eu tivesse me casado com não sei quem, eu estaria mais feliz do que casado com esse quem. Ou, né, eu que sofro da minha solidão, quando descobrir por que sou solitário, eu vou entender que poderia não ter sido. Essa é a ideia, Nossa, mal sabia de que sou só metade, né? não é? É. Só metade, é só um, peanuts, né? É só uma gotinha. Porque sempre vamos saber algo que nos deixaria mais felizes se soubéssemos. Sempre, infinitamente. É, Marcos, oi, Elton. é que vai ao encontro dos meus processos, e aí o bicho pulula aqui dentro, né? Porque do jeito que você está colocando, você. O que foi isso? Eu estou pensando no grupo, lembra do Bulula? Do Pulula. Pula qualquer um, né? Pula de qualquer um. Isso- Ó, vou entender que isso é uma piada política. Vamos Isso lá. mas Veja bem, você está foi dizendo que, inocente, olha, inocente. eu, eu sofro por não saber, mas eu preciso entender o não saber. Então, eu preciso sofrer o não saber. Ou seja, eu Isso. sofro de uma dor que eu desconheço o porquê, e eu só vou conhecer continuando sofrendo essa dor. É, É isso, eu vou ficar queimando no fogo eterno do inferno até eu entender o que é o inferno? É isso? Pode ser Mário, olha, pode ser Mário, Mário. o Elton, não sei se a resposta seria essa, porque nós estamos conduzindo as reflexões em cima dos encontros do ser humano do dia que nasce ao dia que morre. Porque a sua pergunta sugere: existe alguém que morreria sem ter entendido nada? E ficaria então no fogo do inferno ou do mármore? Não sei. Não sei se é assim. Porque aí nós temos que colocar o tempo com uma peça em questão. E não é o que está na pauta, pelo menos não hoje ainda. Até porque, né, Marcos, eu interpreto que se
Ah, existe alguém que não sabe nada e vai para o inferno, já sabe que vai para o inferno. Então não é não sabe nada, né? Porque É, quem não sabe nada não vai para lugar nenhum. então, exatamente, é isso que eu quero dizer. Eu não sei o que é isso. Eu sei sobre as tensões que temos à nossa frente e que o analista vai entrar nesse espaço, de colocar o ser humano na consciência, né, da busca da sua consciência, e não com uma outra função ainda. Então, Gostei consciente. mais. Eu acho que sim, que você gostou mais, porque fica mais. É o que nos alegra e é o que também entristece o analista naquilo que as outras linhas vão chamar de contra-transferência. É uma vulnerabilidade que eu não consigo evitar. Eu simplesmente sou arrastado pelas imagens, pelos complexos e pelos afetos. É, é dentro dessa estrutura que o Spitler coloca aqui, que se baseia, entre outras coisas, toda a teoria junguiana. É, tirando o ser humano de uma função isolada, como se ele pudesse transitar sem uma finalidade. Todo mundo, 100%, tem a obrigação de se conscientizar do tempo de espera, da leitura do comum, até se dispor, não é, a acrescentar o que não está. É aí que todas as linhas vão sugerindo com o tempo o trânsito do ser humano diante do que vê, o trânsito psíquico do ser humano, onde ele começa, né, como um Édipo e tal, é, mas nós temos aqui um espaço de crescimento que, para o Jung, por exemplo, sugere uma imortalidade. Mas não é a imortalidade da Susana ou minha, não. Isso morre, porque isso está instalado dentro do que está conhecido. Então eu preciso simbolizar que eu vou fertilizar alguma coisa, simbolicamente falando, que vai nascer mais vigorosa do que antes. Dentro de uma, se dá para dizer isso também, realidade em que aquilo, que eu poderia ter feito e que agora sei que poderia, pode ser feito para que depois eu descubra que poderia ter feito ainda melhor e ainda melhor. Esse melhor não é a busca de uma perfeição, é uma ampliação da consciência, movida pela atenção própria do indivíduo em cima daquilo que está. As pessoas me perguntam, mas então a consciência, ela sabe que ela é maior? É, sim e não. A sugestão do Jung é que o inconsciente quer se conscientizar. Mas temos que pensar que quem fala isso é um ser humano que descobre que existe uma consciência em evolução. E que cabe à espécie humana essa manifestação se conscientizar daquilo que proporcionado a ela conscientizar. O mistério hoje no mundo então, o que é a consciência? Ela sempre o anjo de Deus sempre vai se instalar e dizer: pessoal, precisamos de um novo rei. É,
E o que é isso, né? As perguntas só pioram, porque conforme a gente vai entendendo uma coisa, a gente faz mais perguntas do que respostas depois que uma pergunta é respondida. Então, Marco, não sei o que é. Alamir, tudo folgo bem? em vê-lo. Sim, Folga em vê-lo também. Marco, quando você diz que João Batista fala para Cristo, quem está sendo crucificado é você. Então, Cristo, ó, ele. é o inverso. Cristo é que fala para João. Desculpa, eu entendi que a Cristo que fala para João. Isso. Que não é ele que está na cruz, Cristo, mas João é que está. Por Então, isso, João chora. então, sim, então fica até melhor a pergunta. Então, nós carregamos essa. Na verdade, ele está carregando uma dor, né? João Batista está carregando uma dor. Isso. Assim como nós estamos carregando essa mesma dor, de qualquer Sim, forma. sim, Você sim, diz, na ampliação e no entendimento da consciência, nós sabemos que nós estamos sentindo essa dor. Então, essa dor vai sempre existir. sempre, Sempre existir. Então, sempre. o que eu penso, né, aqui na minha reflexão temos que senti-la de maneira diferente. O que o espírito e as terapias e todos os processos, inclusive religiosos, sugerem é que a sua penitência é o ato que você comete e que você confessa a dor que sente pelo ato cometido, qualquer que seja. Então, a ideia aqui, o Alamir, é que todo esse sistema é, se transforma com essa dor, ou seja, eu tenho uma lucidez maior, mas para mim, se eu não colocar esse elemento, fica difícil. Para mim, o que o meu cliente vê no mundo, não importa o que ele esteja vendo, o que ele vê no mundo e dói, ele está no lugar daquele que ele acha que está sofrendo. É ele quem está no lugar daquele. Sim. É, entende? Então, se Pedro fala de Paulo, eu conheço Pedro, não sei quem é Paulo. É bem complicado isso, né? Porque o indivíduo tem uma ideia de si como uma ideia isolada. É como se eu fosse eu e você é você. É, mas não é bem assim, não é isolada. Senão, pessoal, senão não teríamos, como nas primeiras considerações, um afeto desenvolvido, um afeto apresentado pelo encontro. Eu tenho que ter um afeto apresentado por um encontro, uma decepção, uma raiva, uma angústia. E eu tenho que estar diante dessa situação para as próprias considerações do limite de consciência que eu tenho. Então eu tenho que revirar e revirar o tema que se apresenta igual todo dia, percebe? Eu faço a mesma coisa e faço a mesma coisa como um vício, né? Não se trata só do vício de fumar ou beber, mas se trata do vício de eu xingar o motoqueiro ou de eu dizer agora não vai mais parar de chover nessa porcaria, e coisas desse tipo. Como eu vou afetado ter uma expressão sem saber que sou eu, que sou eu que tenho essa expressão. Eu sofro sempre de mim na cruz.
E é um conceito que precisa ser assimilado quando o próprio indivíduo se conscientizar: nossa, era eu sofrendo. Vamos colocar um outro exemplo, Anamir, é, que está na pauta de hoje. É, então, quando eu digo para um- uma escola, uma professora em algum lugar, que a criança que está assistindo um desenho, ela não está assistindo o desenho como se fosse um lazer, né? Ela está se vendo no desenho. É uma metáfora. Não é que ela está vendo aquele personagem simplesmente se identificando, não. Ela é o personagem. E se você rompe com o desenho, num momento em que a criança está cheia de adrenalina, ela vai ficar inquieta, porque ela fica diante do desconhecido da solução. É, então, para mim, esse também faz parte do tema da angústia. Eu Então, tenho uma angústia. Aham. então se um cliente pergunta ou me pergunta, por exemplo, até quando eu vou sentir essa dor, Uhum. Uhum. né? Que resposta que eu daria para ele? Porque o Não que você sei. está falando, você... Ah, tá, tudo bem. Pergunta de 1 milhão, Alamir. Eu acho que sim. A pergunta de 1 milhão. Pode crer. Porque quando você Não, fala. porque eu não sei, né? Eu estou dizendo que quem está na cruz é ele. Sim, sim, sim. Mas eu fiz também essa analogia. Porque quando Uhum. você fala do desenho animado, isso me Uhum. lembra um pouco da minha história da infância, que não era com desenho, era com carrinho de bombeiro, né? Uhum. Que eu sempre achei que eu ia. Eu adorava quando eu via o carro de bombeiro passando e soando a sirene. Eu não sabia nem o que ele ia fazer praticamente, mas só pelo barulho eu me sentia assim como se me sentia assim muito elevado, né? Falei, se esse barulho estivesse dentro de mim, o que que eu faria, né? Uhum. Uhum. Então, foi quando eu tive vontade, nós pedimos para o meu pai, eu e meu irmão, para comprar um carrinho de bombeiro que tinha numa padaria. Ele falou que Uhum. jamais daria um carrinho de bombeiro para a gente. Mas naquele mesmo final de semana, ele levou a gente no quartel do Corpo de Bombeiros. E lá ele tinha alguns amigos e nós brincamos nos carrinhos de bombeiro, né? Ah, Então, foi muito melhor para nós, como criança, brincar no carrinho de bombeiro do que, do que ficar ouvindo o som do carro de bombeiro como se aquilo fosse uma solução para os nossos sonhos, talvez. Talvez seja isso que sim, eu tenha pensado no passado. sim. É bem colocado, é assim. Você se vê dentro de uma circunstância. Por que que você vai escolher um carrinho de bombeiro? Também não sei. Quando alguns clientes me dizem, meu filho todos os dias faz isso, o que que você acha que é isso? Eu vou dizer, não sei, porque, entendem, não dá para eu saber. Eu sei que a criança está construindo uma expressão, isso eu sei, e está na nossa construção aqui no estudo, porque o que eu estou convidando é um estudo do livro do Spitzer, um estudo. É, eu sei que a criança tem libido e tem carga afetiva que aprende naquele objeto. Isso eu sei. Mas como saber? Porque veja, pessoal, colocando aí a questão do Alamir. Se eu soubesse, né, percebe que não dá para eu saber, porque a minha dor, a minha angústia, a minha tristeza vai na direção das minhas buscas. E cada um de nós aqui presente tem uma busca única, que não é a do outro.
tem uma resposta única. E essa resposta que traz alegria, ela está fora da consciência de todos, né? Porque se expressa na consciência de um. E a análise não pode ter no analista alguém que saiba, né? Diz o Lacan, por exemplo, e eu também, né, defendendo o Jung aqui, que é a surpresa do analista que está em andamento. Porque se o analista não se surpreender, então, percebem, ele já sabia. É, ninguém sabe, pessoal, ninguém sabe a solução do outro, ninguém sabe. A terapia não é eu vou te dar a solução, eu vou te explicar. A terapia consiste em frente à sua dor. É ela quem vai nutrir você da decisão de vida. É, Você sofre, como eu estou dizendo, do mesmismo, né? Eu vejo a mesma coisa todo dia. E vejo um sacrifício, mas isso eu vou só colocar, também não vai afetar muito lá na frente. O que eu vou colocar aqui é que é, o indivíduo que sofre, ele também sofre como sacrifício para o outro descobrir o que sente. De novo, a gente pode inserir o analista nisso. Se o analista se intelectualiza diante do cliente, então é um processo racional. Mas eu tenho que sofrer na minha vida. As pessoas perguntam para o Jung, né? Mas como é que você ganhou essa sabedoria? E ele diz, sofrendo o tempo todo. Aí você vai dizer, A calcinátil seria uma boa explicação, ao contrário desse mármore do inferno, a vida em sim, calcinátil recorrente, esse reco- fogo queimando a frustração, isso, frustrando diariamente, seria uma boa explicação, né? sim. É É, disso que estamos falando o tempo todo, né? Aqui, sim, na perspectiva, sim. O que eu estou trazendo nesse momento é o início do processo da consciência humana, o início do processo da consciência individual, e como tudo isso é uma exigência coletiva. A estruturação que Jung dá é que debaixo do inconsciente individual existe o inconsciente coletivo. E debaixo do inconsciente coletivo, a própria natureza. É, Entende? Existe uma exigência da espécie humana que pertence a ela, espécie humana. E essa exigência, né, está antecipada, como a gente vê em alguns sonhos, pelas outras manifestações de vida do planeta. Sempre numa tensão em desenvolvimento e, né, mais complexa. Eu sempre vou ter um desafio, porque o que está vencido? Aquilo que eu já sei. É, e eu preciso de um novo desafio, para que eu saiba aquilo que eu preciso saber. Eu discuto com alguns clientes, você pode ter hobbies, você pode ter um prazer específico, mas você não pode se dedicar a várias coisas ao mesmo tempo. Não vai funcionar. Porque você não pode ser todos. Você tem que ser um só. Entende?
Essa é a angústia do indivíduo quando ele não se, respondendo, Lu, o que você está dizendo, quando ele quer ser mais de um. E ele precisa, então, queimar nas frustrações do não ser. Acordamos, né, um cliente, eu digo, acordamos um monstro. Agora a gente, eu estou dizendo para você que com calma. Porque de repente ele tem ideias a cada semana. Puxa, vou fazer isso e já inicia o processo. Ah, agora eu vou fazer aquilo e já inicia o processo. Eu falo, tá, vai dando corda, mas vamos ficar de olho quando as cordas vão romper, porque vão romper, né? Então, tipos psicológicos têm esse problema. Também é projeto desse nosso trabalho, não é? É, funcionalizar, funcionalizar o ciclo dos tipos psicológicos e as qualidades. É, Quando eu estou sugerindo aqui que essa live insere-se numa rota, eu quero dizer que ela é ferramenta para o estudo de tipos psicológicos. E nesse momento eu estou colocando a gênese das tensões. Marcos, Oi, Tiaguito. só para pegar a gente ficar numa lógica monoteísta, né? Parece que o que você está dizendo é que Deus é onipotente e onisciente apenas em perspectiva, Sim, tá? muito Ele bom. não Hum, é agora. Ele Não é é, agora. tá? E nunca vai ser onisciente em si. Eu não sei, pode ser uma viagem aqui minha, mas fica parecendo que isso aqui é uma repetição, uma Um tentativa, Ouroboros. É, 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 sim, sem uma dúvida. tentativa de Deus. Não, aí é um paradoxo, né? Porque Deus não joga dados, né? Então, a minha leitura diante dessa expressão, né, einsteiniana e eu concordo, ele não joga dados. Uma consciência não se faz por equívocos exatamente. Ela se faz por incompreensão. Eu posso dizer, ah, essa pessoa fez errado, mas sou eu que estou vendo. É certo que ela fez errado? Eu vou dizer não. Até porque não dá para colocar erro e acerto. Mas então nessa linha que eu digo que a onisciência ela é infinita. Eu não sei o que isso é, mas eu sei que ela é infinita. Para cada espécie, para cada vida, eu tenho um espaço para me conscientizar. E isso é a história. Então, voltando um pouco, é, é, existe uma consciência daqui a 1000 anos, ela já existe. Só não temos acesso, mas ela já existe, ela já está lá. Einstein coloca isso na sua teoria da relatividade. Como é que então eu vou saber o que é? Somando. Tem uma passagem do Jung quando ele sente, né, que está morrendo naquela. Acho que ele teve um infarto ou uma crise hepática. é, e que ele está sonhando que uma luz se abre e ele sente que tudo se resolveu. Ele sente uma paz, uma tranquilidade e está indo na direção da luz. Quando alguém, o médico, diz: Não, você ainda tem muita coisa para fazer. E aí ele acorda do coma ou da anestesia e ele diz: Ué,
se eu estou aqui de volta, quem morreu no meu lugar? Tinha sido o médico que disse para ele: não, você não pode passar ainda. Então, ali ele percebe que tem uma satisfação que a morte entrega ao indivíduo, uma gratificação pela consciência adquirida. Nós vamos ver isso também, mas para alguns mais lá na frente, que o budismo tibetano fala identicamente isso. Ou seja, é, nós, nós comportamos uma consciência em evolução. Mas para a gente ser coerente, Marcos, com a mecânica quântica, essa consciência daqui a 1000 anos, ela existe e não existe. Não, ela existe. Nós não sabemos, ela está na sua frente. Só que você não tem estrutura. Veja, Tiago, os nossos clientes estão diante de um enigma. A solução existe. O Jung fala isso muito bem e eu repito com muita confiança. Tudo tem solução. Tudo tem solução. A solução existe, ela está na frente, porque se tivesse aqui, já estaria. É o que nós vamos estudar aqui no Spittler. Mas a gente precisa retirar o fator tempo. Claro. Ela existe, mas ela não sabemos quando ela vai ser alcançada. É isso. É mais ou menos assim? Não sabemos se vai, né, o que nós estamos enxergando, o Jung também coloca num trecho que alguém colocou num dos grupos, né, que nem todos vão conseguir entender a individuação. E com isso ele não está separando os chamados e os eleitos e blá blá blá. Não, ele está dizendo que a consciência ela se desenvolve como um gradiente. Ou seja, aquele que tem mais consciência, ele produz um aquecimento maior na sociedade. Eu discuti isso, nas lives anteriores. Ou seja, alguém, conseguiu ter uma visão, do que iria acontecer. Eu gosto de um exemplo histórico, podia usar vários, mas um me chama sempre a atenção, do Código Morse, né, que o Morse era um pintor, a esposa dele, ele está no Texas, a esposa dele morre em Nova York, e o cavalo, em 1840, 50, e para avisar para ele que a esposa dele estava doente, o cavaleiro levou 7 dias. E ele levou 7 dias para ir para Nova York. E chegou 2 dias depois que a esposa morreu. Acho que não era nem Nova York, devia ser Washington. Nova York ainda não estava na pauta. Mas, enfim, detalhes. E ele fica muito triste. Ele dizia: Poxa, não é possível. Tinha que ter um jeito, né, de que a notícia chegasse mais rápido. É, a, a- a transmissão por telégrafo já estava descoberta. Então, o que precisava era como criar uma linguagem para ser rapidamente traduzida. Entristecido pela morte da esposa, ele vai para a França, ele é pintor, e lá na França descobre que tem um prêmio para aquele que descobrir a melhor forma de se comunicar rapidamente. Precisava de um dinheiro, ele vai lá, pede dinheiro para o presidente norte-americano, e ele ganha, então, o direito de ser o código Morse. Então veja como uma mulher fica doente, ela vai falecer, ele toma uma decisão antes de fazer uma pintura lá no Texas, para ele ter uma atenção de 7 dias. Para mim, isso tudo é sincronicidade. Que o empurra para a França, onde ele descobre que tem ali esse projeto da humanidade. Ele ganha o projeto, volta para os Estados Unidos
E a Guerra da Secessão, uma das vantagens, né, da vitória do Norte é que existia o telégrafo. Porque aí eu não vou entrar no mérito de discutir as questões, mas como tudo estava entrelaçado. Então, dá para dizer que todo o enredo já estava definido com a viagem dele para o Texas. Tudo vai se desenvolver para que os Estados Unidos seja o que ele é hoje, e assim por diante. Mas isso tem que ser vivido. Isso tem, porque isso é um fato. O que nós estamos fazendo agora, a cada mexida de dedo, está escrito. Porque as pessoas acham que a vontade ela é solitária, ela não é. Ela é uma tensão sempre em andamento. Porque senão o nosso trabalho ficaria numa situação de casuísmos. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas não é casual. Ninguém aqui nasceu por acaso. Ah, não, meu pai, né, teve um caso com não sei quem. Não, seu pai teve um caso, mas você não nasceu por acaso. É, Você nasceu com a sua história, você recebeu a herança do drama da sua família. Você já é o futuro, do que os seus pais pensam. E o seu filho já é o seu futuro. E assim por diante, né? Para o nosso tema hoje, Tiago, a questão é, a história já está contada, mas ela precisa ser vivida. Alguém precisa registrar. O universo tem a sua história. O ser humano vai pensando a história do universo e da vida conforme ele pode pensar. A Terra já foi plana, para alguns ainda é. Deixa eu te dar um exemplo para tentar ilustrar a minha angústia, né? É, Imagina que o camarada começa a levar uma topada. Ele começa a levar uma topada e daqui a pouco ele, numa dessas topadas, ele quebra o dedo e assim, parece que se ele tiver um pouco de sensibilidade, né, de uma leitura simbólica da vida, ele pode, putz, será que eu não estou andando errado? Né? Sim, Mas o inconsciente continua dobrando a aposta. Então ele vai quebrar o dedo, daqui a pouco ele vai quebrar a perna, daqui a pouco, num acidente, ele vai perder a perna. sim, E eventualmente pode ser que ele nunca aprenda que ele andou de maneira equivocada, apesar de todos esses reveses, né? Ao sim, passo que vai ter uma pessoa com uma consciência mais porosa, o inconsciente mais sensível, que, putz, ali, eita, levei uma topada, puta, será que eu não consigo é, né, refletir sobre esse evento de uma maneira mais. mais robusta, mais É, profunda, mais complicada, mais complexa, sim. é, é, é isso que eu acho que me intriga, assim, sabe? Por que que alguém é, é mais sensível do que outros para essa realidade simbólica, sabe? O que é que está por trás disso, sabe? A consciência, ô Tiago, porque é o que nós estamos falando. Para você pensar além, você tem que ter um elemento que o outro não tem. É, Então, ignorância não é exatamente, não é burrice, como se alguém fosse burro. Ignorância é o campo de conhecimento que o cara tem para formatar o seu quebra-cabeça. Quantos elementos ele tem à sua disposição? Por outro lado, né, para ele ter esses elementos à sua disposição,
ele precisa ser capaz de separar esses movimentos e produzir nisso uma informação. É, por exemplo, a gente assiste hoje que algumas crianças não passam por nenhum tipo de aprendizado para tocar bateria ou piano de maneira virtuosa. Não é que não aconteceu no passado, aconteceu já. Mas hoje você vê crianças fazendo coisas que surpreendem o mundo. Por quê? Porque a criança é inteligente, a pessoa vai dizer, nossa, que criança. Eu vou dizer sim, ela é inteligente, mas ela é fruto, né, de uma evolução marcada na história. Então ela pensa o mundo juntando peças que eu não usaria, porque não tinha à minha disposição. E é assim que eu penso. Meu cliente pode então ficar tropeçando no mesmo buraco todos os dias, eh, e eu sei que tem uma solução. Eu Mas, sei, as Omar, pessoas. Oi, Paty. nesse caso, eu não sei se eu entendi bem a angústia do Thiago, mas me parece, Thiago, me ajuda aí, porque Nem agora eu eu quero entendo entender. direito, Paty. Me ajuda a decifrar também. Mas, assim, parece que há uma informação como se, quase como se o saber é, é, ter nascido com a predisposição, né, para fazer parte Sim, desse sim, processo de sim, individuação, remete, né, segundo o que ele parece que está dizendo, remete a um processo, né, cíclico, né, e parece que há uma sim. pesquisa do que se ganha nisso, assim, né, do que se agrega, né, a partir, por exemplo, da gente assistir tanto nos nossos temas individuais quanto dos Uhum, nossos clientes um processo de repetição e de angústia contínua, sim, né? contínua. Aham, E onde, quando você elabora algo, logo em seguida já surge um novo processo, como você estava dizendo, cheio de questões e de perguntas e de novas angústias, sim. na mesa para a gente trabalhar, né? Uhum. Então, o que você está dizendo é que isso é uma função do indivíduo no mundo, assim como dessas crianças que nascem com, né, com talento, Virtuosidade, talento, virtuosidade. sim. Seria mais ou menos isso que a gente está falando. Mas veja, pessoal, como é que a gente monta, não é, uma estrutura teórica? O livro aqui vai sugerir exatamente isso, que tem um sistema por trás disso. Um sistema que implica que as tensões precisam ser desse jeito. Mas, se está ficando claro para vocês, é assim: é, quanto mais rápido for o sistema de solução de um enigma, é, mais complicada é a próxima pergunta. Ela exige muito mais elementos do que exigiu antes. E se eu sei disso, veja, esse é o instrumento, essa é a ferramenta que vai fazer diferença. Eu vou tentar mostrar isso na análise em andamento do livro. É... Mamamam, mamamam. E isso, sim, exatamente. Se eu não tiver um sistema entrópico em andamento, eu não acho a nova solução. Eu tenho que sofrer. Eu tenho que entender o que é que me assalta. E o único jeito disso é no limiar, né, de uma espécie de autoextinção. Se eu não souber, vou psicotizar. E fica no limiar mesmo.
E essa seria a morte que você fala do Jung se apresentando nesse momento, quando o indivíduo chega no limite e rompe para um novo ser, quando algo, uma questão muito profunda se resolve internamente. Não precisa pôr o muito no profunda, basta ser profunda, ela está embaixo. É, é Senão verdade. dá a impressão que eu tenho que cavar, 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 mas não é tão profunda. Ela só é profunda, ela está só embaixo. Ela, puf, aparece como uma plantinha aparecendo na terra com as suas folhinhas verdes. E depois, com o sol, ou seja, com a consciência, ela vai crescendo e vai se tornando alguma coisa que dá frutos, frutos na forma de um conhecimento disseminado. Agora, todos nós sabemos que esse conhecimento existe e, a partir disso, mudamos. Eu estava vendo um cara dando aula de física, para potencializar tenistas. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, nossa, onde chega a coisa, né? Então, eles estudam o biotipo do tenista, e fortalecem a melhor estratégia de saque, a melhor estratégia de resposta do indivíduo. Eu, tudo calculado, o tempo da bola, a altura da bola, quanto o indivíduo treina para dar um pulo ou se agachar para que a raquete fique, na posição correta para produzir o efeito. Eu vi um outro vídeo também do tênis de mesa, que um efeito na bola do tênis de mesa só pode ser dado se ele raspar a raquete na mesa. É, porque só ali a bola vai ganhar aquele efeito. Você fala, mas quem é o desgraçado que estudou isso? Porque, entende, como é que esses caras, né, fizeram isso? Claro, que toda a tecnologia que temos permite, mas são coisas que estão sendo treinadas e fazem com que esses esportes ganhem preciosidades, preciosismos, que você fala, meu Deus, até onde vai isso? Sei lá. Eu vi foi de basquete, Ah, é? arremessos, né? A velocidade que o jogador vem da quadra dele e até onde ele tem que chegar para conseguir uma cesta de 3 pontos sem ter que fazer lá o jump, né? Jogar de Ah, longe. O interessante ver o quanto tempo que ele tem que diminuir a velocidade. É interessante isso também. sim, sim, sim. Ah, é, então, mas é isso que eu quero dizer, pessoal. Sabendo disso, o sistema aprimora. Desde sempre isso acontece, desde o zero, a partir do estudo da espécie humana. Desde o zero. Eu preciso descobrir algo, e da hora que eu acho que está tudo bem, vem um cara da montanha, me enche de porrada, leva o que eu descobri. E agora eu não sabia que alguém poderia me encher de porrada. Agora eu sei, então eu vou ter que fazer um muro. E agora é o outro que dizia, o cara fez um muro lá. Como é que a gente faz para pular esse muro? E alguém inventa, sei lá, escada. E se a gente fizer uma escada? O que é isso? E o outro inventa o arco e flecha. Ah, você vai querer subir? E assim é. Entende que eu preciso, na tensão da entropia, sentir, um medo, uma vontade de afastar o medo, porque o medo me ameaça, no desconhecido. Bom, pessoal, até aí, né? Então vocês viram que não era, eu não sabia o que ia acontecer, mas nós estamos
na terceira página do livro em 1 hora e meia. Né? Então, o livro tem 349 páginas. É, Fico aqui pensando quantos anos nós vamos ficar lendo esse livro. O importante é que ele vai estar gravado e as pessoas podem depois lerem em 300 horas. Mas aí vamos adiante. Senão eu não vou entronar o Epimeteu e não vou conseguir terminar para ir para a próxima fase. É, então o anjo do Senhor, que depois que fez tudo isso que nós falamos agora, abriu a consciência, inicia o processo de tensões, descobre e revela que o candidato para o trono é Prometeu. Aí anjo vai lá todo feliz dizer para o Prometeu: você foi escolhido. E o Prometeu disse: nem ferrando. É, Nem ferrando, estou me sentindo traído aqui. Ele vai dizer isso daqui a pouco, né? Mas eu não vou abandonar o meu compromisso com a alma para ceder a Esas e Hades, riquezas e vaidades. Eu não vou fazer isso. E o anjo diz, mas isso é uma afronta. Eu vou te dar um monte de coisas. E ele diz, não me interessa. Eu ficarei aqui no inconsciente, né? Não esqueçam que ele está na floresta e ele nega o convite de Deus. Se nós pensarmos bem, e aí todos aqui conhecem os introvertidos, ele já está definindo a atitude de um introvertido em andamento. Eu não vou aceitar um convite, para expressar uma opinião, estabelecida. Não sou eu quem faz isso. Eu vou ficar aqui fiel à minha alma, que me dá tudo o que eu preciso. Nós poderíamos construir, então, nesse momento, uma consideração assim, levar em consideração um desenvolvimento assim. É, é como se ele dissesse: você está querendo a resposta, sem que tenha havido uma pergunta. Então, como é que eu posso colocar algo, se esse algo não questiona? Nós vamos ver isso no mito hindu, que Brahma, né, o deus da criação, faz a mesma coisa. Ele diz: eu crio um monte de coisas, mas como é que eu posso me manifestar, se não há pergunta? É, do ponto de vista, então, das tensões psíquicas, nós começamos a entender que é isso que nós vamos ver na história prometeica, que ele precisa de uma instalação antecipada, né? Não é ele quem forja o que está, mas ele é quem transforma. Claro que o anjo do Senhor, então, diz: você vai ser castigado por sua indolência, é, e, né, por ter negado a fala e a exigência de Deus. E aí, o Epimeteu, então, subrepticiamente, se aproxima do anjo e diz: eu aceito, e dá para o anjo joias e um baú de ouro. É, Vejam, pessoal, aí quem vem discutindo outros fóruns aqui comigo, é aí que existe uma passagem entre o divino e o monetário. É aí que nós estamos vendo os valores que cada um vai defender
não porque quer, mas para causar as tensões entre a matéria e a consciência. É aí que a história vai se instalar no seu tempo. Porque então o anjo do Senhor diz: então está certo, você vai ser entronado como o rei dos homens. Veja, também temos que entender que ele vai ser o rei dos homens em que ponto? Se nós tínhamos o anjo como o rei, do mundo, o rei dos homens consiste em o início de um processo de tensões. Poderíamos colocar nesse momento que esse Epimeteu, que na mitologia é um titã, não é? E o Prometeu também. Vejam, eles estão anteriores praticamente a Zeus, mas isso nós vamos ouvir em outro fórum. Só para colocar, né, o que eram os anjos, o anjo do Senhor que está dizendo, agora vamos entronar um Epimeteu, e a humanidade começa a perceber que a ideia em andamento, só para deixar esse gancho, né, indica que um titã seria o equivalente a dizer que é uma força que o ser humano não administra. Né? Aí nós vamos ver que o próprio termo de ser um titã mostra que não é da espécie humana lidar com toda essa potência. E aí é que começa ah, esse, essa pulverização, né, esse esmagamento do conhecimento. Eu não posso tirar dos deuses aquilo que eu não consigo carregar. Entende? Eu montei toda a nossa conversa hoje em cima desse ponto. Eu preciso ter uma consciência na medida em que a vida me concede o que eu estou querendo ver. Eu não posso ver antes. Eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que sofrer quem eu não sou para me tornar. Senão eles não seriam titãs, né? Senão eles não seriam aquilo que a humanidade não consegue recepcionar de vez. Pum! E entronado, então, como rei, Prometeu se sente traído, porque agora o meu mundo que eu defendo, o inconsciente, tem uma expressão fora, que vai seduzir, então, a humanidade para o mundo exterior. Nós temos a estrutura da psique, um mundo externo, que oferece seus prazeres em andamento, e um mundo interno, né, que precisa, num primeiro instante, se afastar, dessa sedução para entender a natureza da resposta. Na próxima live eu vou trazer exatamente o início desse processo, muito bem simbolizado, né, pelo Spitzer. Alguns detratores ou analistas sugerem que é uma invenção subjetiva do Spitzer, que não respeita, né, o mito, mas eu vou dizer, não é assim. É, ele, ele deu mais especificidade, ele deu mais contexto para o mito, e ele vai trazendo os elementos que sugerem
as tensões modernas desse mito antigo. E olha, nós estamos falando de Spitzer, que faz mais de 100 anos que ele escreveu esse livro e ganhou o prêmio Nobel. Faz mais de 100 anos. Então, isso deve estar defasado facilmente por 100 anos. 100 anos atrás não tinha física quântica. 100 anos atrás não tinha a psicologia profunda como uma ferramenta instalada. Então, nós estamos falando que ele foi visionário, né, de um contexto mitológico mais detalhado, mais explicativo. Mas é arquetípico, né? Então, é Sim, como se ele fosse a forma mais crua, mas não deixa de ser. exatamente. É, é o que nós fazemos também. Nós olhamos uma forma mais é, endurecida do nosso cliente, e ele precisa dissolver as suas certezas para encontrar a sua vida. E, e aí os processos alquímicos, para os que já conhecem, vão contar por quê. Qual é o processo que eu tenho que passar para que eu dissolva as minhas certezas e a minha necessidade de tropicar e tropicar e tropicar. É, Na questão que você mesmo disse, Tiago, na questão simbólica, é, é, o, entender esse processo ainda está numa pré-história em andamento sobre como a manifestação do indivíduo atinge todas as suas expressões, É, desde a roupa. Aham. não, é como se assim fosse em dado momento também é um crime ao self estar na ponta da lança, ficar na Sim, vanguarda sim, o sim, sim, tempo sim, todo. Você sim. precisa se Entendi, retirar entendi. desse lugar. O self É, exige isso. e ele te dá o direito, como a gente vê, de reinar até o ponto em que o seu reinado se esgote. Então você tem esse espaço para crescer é, até esse limite. Nesse limiar, aí não tem jeito. Aí é que vem uma coisa, pessoal, que também é muito relevante, que é quando o indivíduo precisa ser humilde. Isso nós vamos ver em outras circunstâncias, e humildade não é, uma submissão. É o ato contínuo, né, de percepção que agora eu consigo administrar isso. Porque houve na história humana, e há ainda, os exemplos daqueles que o próprio self permitiu extrapolar o ponto. E como eles sofreram de uma loucura, onde perderam o senso de realidade completamente. Mas, ao mesmo tempo, né, eles são aqueles que tocam, né, as cornetas do futuro. Uma situação que a gente vê nos mitos e na nossa própria história. Nós temos que matar os valores dos nossos pais congelados para instalar um novo conjunto de valores. E aí essa transgressão é incentivada pelo inconsciente, percebe? Que nós vamos ver isso. Não é que é incentivada como se vai lá, não é assim. É incentivada com o ato contínuo. Você tem que ir, não tem como não ir. Você é a voz da mudança, você é quem fala o que aconteceu. Você é quem conta essa história.
E para mim, esse é o olhar que eu tenho para o meu cliente. Ele vai transgredir. Se ele não transgredir, então nós vamos ter que esperar, porque aberta essa pressão para transgredir, né, ela não se fecha mais atrás. Aí agora é um embate que não pertence ao indivíduo, né? Então eu falo para as pessoas, não, você não tem como fugir da inflação, nem, né, nem fugir da humilhação, você não tem como fazer isso. Mas pegando essa ideia, Tiago, veja, é, na lógica do nosso encontro de hoje, se o processo então aumenta a velocidade de ampliação da consciência, eu entendo que a medida da lança ficou mais curta. Porque, entende? Senão, qual é o sentido de nós ampliarmos a consciência sabendo que nós vamos ampliar a consciência? É, o sofrimento da espécie humana ele é tão mais longo quanto menos consciente é o sistema anterior. E a gente assiste isso, né? Quando uma pessoa resiste ao novo, como ela sofre. E coletivos antigamente faziam isso. Grupos inteiros não aceitavam o novo e eram atropelados, né, por aquele que já estava no futuro. Então, a ideia não é fugir do processo inflacionário, mas se entregar a ele. É o que o Jung defende e é o que eu estou defendendo aqui. Consciente de que, me entregando ao processo, eu diminuo esse embate interno entre o velho e o novo. O embate chega, né, naquilo que eu também já disse, que quando eu era adolescente e estudava como clássico, né? Por que que o cara do vale não faz acordo com o cara da montanha? Por que que tem que ter essa, né, essa briga toda? E era uma pergunta que sempre me ficava na cabeça. Eu falei, por que isso? Hoje eu entendo, porque não podia ser diferente. Nenhum dos dois tinha o espaço do diálogo, nenhum dos dois. E ainda, né, em alguns casamentos, esse espaço não existe. É, o diálogo, né, ainda fica insuficiente e a guerra continua. Pessoal, então eu entronei o Epimeteu, coloquei o Prometeu em resistência a se expressar como uma nova consciência, e ele precisa de uma atenção para isso. E vocês vão assistir isso bem explicado no livro, na sua metáfora, não é? Que assalta a todo ser humano, tanto do lado extrovertido, epimeteico, quanto com o lado introvertido, prometeico. Nas histórias, né, do mito, nós vamos entender como cada lado tem que cumprir uma coisa para que a outra coisa aconteça e assim por diante. Eu garanto que isso existe em termos globais, em termos nacionais, em termos de relações, sócios, casamentos, e no final como uma coisa que está acontecendo dentro de nós. Espero ter sido ilustrativo. É, Só para finalizar, pessoal, esse vídeo, né, ele faz parte de um projeto em cima do livro, né? Esse livrinho aqui.
que, além disso, ele vai servir de referência para as pessoas estudarem tipos psicológicos, na minha visão. Insisto, não é a referência, mas é minha referência. Tudo que eu defendo aqui, defendo da minha subjetividade, da minha interpretação da teoria. Então, além disso, eu não sei ainda como a gente vai fazer o próximo capítulo disso. Vou ter ideias. Marcos, mas eu não Pessoal, entendi. Você quer trabalhar um capítulo por live, é isso? não, eu quero gravar a história, o livro, eu quero gravar o livro porque eu entendo que ele tem toda a rota do processo psíquico. Por que que um é introvertido, por que que é outro extrovertido, como cada um vai sendo empurrado para cumprir o seu papel existencial, todos nós, como eles vão sendo empurrados. Como é uma experiência descrita que se repete, claro, que com tons mais modernos, mas que em essência é a mesma em todo o tempo, em todo lugar. E é um processo longo isso, que para hoje, né, para 2025, eu não tenho certeza que eu vou ter o espaço para desenvolver tudo. Mas em algum momento eu vou ter todos os vídeos que falam sobre esse livro. Porque eu não queria perder outras lives sobre outros temas. Então, eu estou aqui. Tanto que a ideia era fazer 1 hora desse tema, porque eu tinha um outro tema aqui, que se desenvolveria a partir desse. Que é uma análise de um processo analítico que trouxe à tona uma consciência para minha cliente muito sintomática, né, muito sincrônica com o que nós estamos debatendo. E eu falei para ela, por sua causa, vai começar a live do Prometeu. Eu tô com tempo. Se quiser, a gente continua. Eu não tô, mas eu vou trazer Eu sei. na próxima live. Aguardem, por favor, que eu vou trazer como, né, e vou antecipar, inclusive, né, porque nós vamos assistir a uma conclusão de um processo. Então eu vou antecipar a condução para esse grupo, né, de todo o enredo do livro. Pessoal, beijo a todos. É, nos vemos aqui e ali o tempo todo. Sim. Tchau, Marcos. Obrigada, Tchau, Marcos. pessoal. Valeu, Tchau, obrigado. Marco. Final de Valeu, semana. Tchau. Tchau, Obrigado, Marcos. pessoal. Obrigada. Obrigado Tchau, vocês por me tchau. ouvirem aí. Brigadaço. Beijos.